Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Priscila Campiolo Manesco e nós estamos aqui para trabalhar com vocês a disciplina de metodologia do ensino de história. Nessa nossa primeira unidade do livro, a discussão está centrada na história da própria história. E vocês sabem, né, gente? A gente muitas vezes se torna intrigado em entender também como a história foi se constituindo da maneira como hoje ela é concebida. Esse é o objetivo desta primeira unidade. Não é apenas uma introdução, mas conta toda a trajetória desta história enquanto uma ciência. Então, aqui eu trouxe para vocês os objetivos de aprendizagem desta unidade. Então, primeiramente, a gente vai buscar pela palavra, pela origem da palavra história. A gente também vai compreender os sentidos que é dado à palavra história. Será que ela sempre foi concebida da mesma maneira como a gente pensa e analisa ela hoje? Será que ainda hoje ela pode ser aplicada em contextos distintos e que possuem sentidos distintos? Depois, a gente também vai analisar a história enquanto uma ciência, enquanto uma disciplina escolar. Será que sempre a história foi concebida como uma ciência? E enquanto uma disciplina escolar, quando que ela passou a acontecer aqui no Brasil, quando ela foi concebida enquanto uma disciplina realmente fazendo parte do currículo das escolas brasileiras? Por fim, não menos importante, a gente estará desenvolvendo questões ligadas à epistemologia do conhecimento ligado à história, a problemática desse conhecimento histórico e como isso se aplica no ensino desta disciplina. Bem, a gente vai ver que são muitos desafios, mas é essencial que você fique aqui comigo, porque compreendendo esse primeiro contexto, você vai perceber o quanto isso vai fazer sentido para entender muitas vezes uma prática que um professor exerce em sala de aula na atualidade. Então, o grande desafio para começar a pensar sobre a história é indagá-los. O que é história? Bom, a gente pode até confundir, e eu acredito que muitos de vocês tenham vindo em mente, porque aqui no Brasil a gente acabou sempre se discutindo muito se era história com H ou se era uma história. Pois é verdade que por muito tempo no Brasil, na nossa Constituição da língua portuguesa, havia uma diferenciação entre história com H e história escrita sem o H, iniciando com a letra E. Bem, naquele momento, a distinção estava de que a história é verdadeira e que a história era feita de uma narrativa, de uma literatura, de uma história inventada. Por muito tempo, isso satisfez todas as nossas necessidades de compreender o que é história. Mas a história vai muito além dessa perspectiva de simplesmente diferenciá-la enquanto nomenclaturas. Tanto é que a história, ela caiu em desuso no nosso país e a gente então passou a entender a história como uma única palavra denominada e escrita a partir dessa única nomenclatura, história. Bem, e é dessa história que eu quero trazer aqui para vocês algumas discussões importantes e necessárias. Pois bem, gente, história. O que é história? Trouxe também, então, algumas definições para vocês. E eu quero que vocês aí anotem, porque
vai fazer parte dessa compreensão algumas palavras-chave que devem estar ligadas à palavra história. Primeiro, história é uma ciência que estuda a mudança, que estuda o movimento, a vida, a transformação. Bem, história é ciência. Aí a gente pode parar para pensar sobre a seguinte perspectiva. Se história é uma ciência, como tal, sem dúvida alguma, ela deve ter um método próprio de investigação. Correto? Concordam comigo? Talvez aí seja exatamente aquela diferenciação que antes a gente tinha da história com H, da história escrita com E. Percebam que quando eu falo que a história é uma ciência, e nem sempre foi assim, vocês vão ver comigo, mas, enquanto uma ciência, ela tem um método próprio de investigação. Ela é movimento, é mudança. Então, vejam, história é uma ciência que estuda as mudanças e as permanências. Se ela estuda as mudanças e as permanências, os movimentos, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de pessoas, de homens, de sujeitos. Então, a história estuda a humanidade. História estuda o homem na sua particularidade, mas estuda também o homem em comunidade, em sociedade. Estuda no particular, estuda nessa humanidade de modo geral. Então percebam que é uma ciência que estuda mudanças e permanências, tem uma relação direta com o homem, com o ser social, e por isso ela está ligada à vida humana através do tempo. Porque eu consigo transitar, e vocês vão perceber também que a gente fala muito entre passado, presente e futuro. Para falar de história, a gente precisa pensar nessa perspectiva de tempo, de temporalidade. O tempo é essencial para se estudar a história, enquanto uma ciência, tá? Então, guardando aí essas palavrinhas-chave, elas são imprescindíveis, hein? A gente também tem a perspectiva de pensar a história como um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição, do processo de transformação, onde todos os homens são os agentes dessas mudanças. É aquilo que a gente denomina do processo histórico. Se é um processo, é movimento, é cultura, é tradição. Porque a cultura, ela é concebida como uma produção social. É aquilo que o homem produz através dos tempos. Então, vocês vão percebendo que tudo está interligado. Como eu disse no início, se a história é uma ciência, ela é sim uma narração metódica dos fatos. Narração metódica porque ela tem um método próprio de investigação. Hoje, ela é concebida como uma ciência que tem um peso tal e qual qualquer outra área do conhecimento. Aqui, para nós, a história, ela se enquadra na grande área das ciências humanas e sociais aplicadas. As ciências humanas e sociais aplicadas, juntamente com a história, eu tenho a geografia, a filosofia e a sociologia. Porque são áreas ou disciplinas co-irmãs. Elas se relacionam e se completam na compreensão da sociedade humana. E é aí que está
o nosso desafio para pensar essa história enquanto uma ciência. A própria Base Nacional Comum Curricular, que nós utilizamos nas escolas da educação básica brasileira, tomam como premissa essa concepção das ciências humanas e sociais aplicadas, e que a história é uma disciplina alincada dentro dessa grande área do conhecimento. E é por isso que ela tem hoje um método próprio de investigação. O historiador utiliza desse método próprio de investigação para compreender. E aí, eu quero trazer para vocês também a ideia de que a gente falou muito sobre os sentidos da palavra história, dos conceitos ligados à história. Vocês vão perceber, e muitas vezes a gente usa só a história, mas ela também pode ser identificada através desses 3 conceitos diferentes: a historiografia, a historiologia e a história em si. Bem, quando eu denomino a historiografia, vejam, quando a gente fala da questão ligada à grafia das palavras, né? Então, história é narração, é contação. Grafia, registro. Então, aqui na historiografia, é o conjunto dessas técnicas, desses métodos que nós utilizamos para descrever os fatos históricos, os acontecimentos. Percebam, historiografia é o conjunto dessas técnicas, desses registros, desse método utilizado para descrever os fatos históricos, os acontecimentos, tá? Vejam que a história em si é o evento, é o fato, é o ocorrido. Então, vocês vão percebendo que se a história é o fato, é o ocorrido, eu preciso da historiografia para estudá-la. E onde se encaixa a historiologia? A historiologia, gente, diz respeito a essas explicações sobre o porquê que acontecem. O porquê, em que medida esses acontecimentos históricos acontecem. São as indagações, são as problemáticas ligadas a este conhecimento científico. É por isso que, basicamente, a gente pode sim simplificar aqui a ideia de que quando eu penso na história, eu estou pensando nos fatos. Eu estou pensando nos acontecimentos, nos eventos acontecidos ao longo aqui da temporalidade. A historiografia são os métodos próprios de descrição desses fatos. Então, é o método que eu utilizo para descrever os fatos. E a historiologia diz respeito à episteme, ao como, ao porquê que eu devo investigá-los desta maneira e não de outra. Então, percebam, gente, que ainda que eu simplifique a palavra aqui, história, simplesmente, e eu fiz esse questionamento para vocês agora há pouco, vocês vão percebendo que tem muita coisa por trás da palavra história. E que elas são essenciais para esta compreensão. Então, aqui a gente tem essa justificativa. A gente também pode dar sentidos diferentes à história e vocês vão percebendo que nós estamos falando de estudiosos diferenciados, de historiadores diferenciados que vão cunhando sentidos diferentes à palavra história. E aqui não mais a episteme da palavra história, mas o sentido dado à história. Percebam que anteriormente nós falamos a respeito da episteme da palavra história, compreendida como a historiografia, a própria história e a historiologia.
Agora, a gente vai pensar no sentido dado a essa palavra. E eu gosto muito de fazer aqui uma analogia utilizada pelo nosso historiador Leandro Carnal. Leandro Carnal, ele conta uma história para a gente compreender esses sentidos dados à palavra história. Ele usa, sim, aquela analogia da festa de 15 anos de uma jovem. Tudo é planejado de maneira que aconteça como desejável. Então, vocês vão percebendo que uma festa de 15 anos, gente, é algo fantástico para uma adolescente. Imaginem quantas horas planejadas, a roupa, a dança, a valsa, os convidados, a festa, tudo é planejado nos mínimos detalhes. E a festa, então, acontece como tem que acontecer. 10 anos depois, essa nossa adolescente, que está com seus 25 anos, uma adulta, pode olhar lá para a festa dos seus 15 anos e naquele momento da vida dela, ter um olhar diferenciado sobre o fato, sobre o ocorrido, sobre a festa de 15 anos. Porque naquele momento, a sua visão de mundo difere da visão de mundo que ela tinha 10 anos atrás. Isso faz com que ela olhe para o mesmo fato, mas com uma percepção totalmente diferente. E ela pode sim se questionar, por exemplo, de que, meu Deus, quanto dinheiro gasto? Eu poderia usar esse dinheiro para algo muito mais vantajoso para a minha vida. Eu poderia ter viajado, eu poderia ter conhecido o mundo com esse dinheiro, mas não, foi usado para aquela festa. E ela pode, inclusive, pensar, nossa, mas que roupa ridícula aquela, né? Que é próprio daquele momento. Mas vocês vão parar para pensar aqui comigo de que pensem que agora essa nossa adolescente que se tornou uma adulta, agora é uma idosa de 65 anos. 50 anos se passaram da sua festa de 15 anos. E eu quero dizer para vocês que imaginem que passados esses 50 anos, a percepção de vida dessa senhora também é muito diferente para o mesmo fato. O fato a festa de 15 anos. Certamente, toda aquela percepção nostálgica da vida vem ali à tona quando essa senhora passa a olhar as fotos, os registros daquele fato, daquele momento. E vocês percebem, então, que aqui, fazendo uma analogia aos sentidos da história, a gente pode perceber que a festa, o fato, né, é um fato. Todo fato ocorrido na história da humanidade, ele é totalmente objetivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso de que o fato é uma realidade histórica. Ele acontece independente da nossa vontade. Quando a gente pensa na perspectiva de fato, de realidade objetiva, independente da vontade humana, acontece. E a gente não pode mudar o fato. O que a gente pode e faz é alterar a compreensão do fato, que é o que nós denominamos aqui na história do conhecimento histórico. Então percebam que se a realidade histórica é totalmente objetiva, não pode ser alterada. Aconteceu num determinado momento, num determinado tempo, num determinado espaço. E isso não é alterado. E na história
vamos dizer assim, real da humanidade, sempre acontece dessa maneira. Obviamente, alguns eventos são importantes para mim enquanto uma pessoa, enquanto pessoal, são importantes para uma determinada comunidade, mas existem eventos também que têm aí uma escala global. Então, vocês vão percebendo que essa realidade histórica, ela não pode ser alterada. Mas o conhecimento histórico, ele é todo envolto de subjetividade. Se ele é envolto em subjetividade, nós estamos falando aqui que ao historiador cabe a análise a partir da sua própria percepção de mundo, ainda que haja, e a gente já disse aqui, um método próprio de investigação. O método existe, mas a interpretação que eu faço desses fatos variam muito de pessoa para pessoa. Porque não adianta a gente querer se despir da nossa própria visão de mundo. A visão de mundo está aí. Ela não pode ser modificada, transformada. Ela está posta. E tudo isso é feito através daquilo que Glenisson comenta, que é uma obra histórica. Na verdade, a obra histórica é o registro oficial. Mas é aquilo que nós temos, então, como documentos utilizados para compreender essa história. E vocês, então, vão perceber que isso que eu contei para vocês agora, do fato, aquilo que eu contei para vocês a respeito, né, do conhecimento histórico, do registro histórico e da obra histórica, elas também não são únicas. Em cada momento, a gente teve correntes historiográficas que nos trouxeram posturas diferentes nessa maneira de investigar a história. Lembram que eu contei para vocês que a história, ainda que o histor, no sentido da palavra, no latim, tenha sido ali desenvolvido antes mesmo de Cristo, né? Ainda na antiguidade, a gente está falando de narrativa que não tinha um método próprio de investigação. A história só vai ganhar um método próprio de investigação no século XIX. E a primeira corrente historiográfica, o primeiro método de investigação próprio da história é denominado de positivismo, ou muitos o chamam de escola metódica. Por quê? Porque foi ali que foi implementado, que foi cunhado um método próprio de investigação para a história. E esse positivismo, aqui, elaborado por Augusto Comte, não é especificamente para a história, mas a história bebe deste positivismo para tornar a compreensão da história entendida, estudada e transformada enquanto uma ciência. É só aqui, com o positivismo, que a história se torna uma ciência. Bom, mas e quais são as características desse positivismo, ou como nós denominamos, dessa escola metódica? Bem, aqui, gente, quando eu falo do positivismo, nós estamos então falando de uma realidade objetiva. Ao historiador não cabe nenhum tipo de subjetividade. O fato está posto. Cabe ao historiador descrevê-lo. Mas não é qualquer fato que importa. Não é qualquer assunto que importa para o positivismo. Aqui é muito forte a história
oficial, a história política. Muitos, inclusive, denominam da história da nobreza, porque ela se limita a estudar, através de documentos oficiais, a história política, a história dos governantes. Esse aqui é realmente um exercício de pensar também num tempo que nós chamamos linear e cristalizado. O que isso você quer dizer, professora? Quer dizer que o positivismo se limita a estudar o passado, tal e qual aconteceu, sem nenhum tipo de interpretação por parte do historiador. E talvez, vocês até possam dizer assim, nossa, mas que absurdo, Priscila, a história hoje ela pode ser pensada de uma maneira tão diferente. Porém, vale lembrar que toda a corrente historiográfica, ela tem o seu devido valor no momento no qual ela foi desenvolvida. Então, a gente tem aqui o positivismo muito forte e uma contribuição essencial, porque deu para a história o status de ciência. Porque deu para a história um método próprio de investigação. E para aquele momento, para aquela conjuntura histórica que a gente estava vivenciando, ela supria com todas as necessidades de pensar nessa verdadeira história. Porque era isso, né? A história era verdadeira, era a história do que já aconteceu, era a história do passado. E como tal, o historiador cabe apenas descrevê-las, documentá-las. Através do quê? Desses documentos oficiais, porque era a história política, a ênfase sempre nos aspectos políticos, tá? E não havia meias verdades. A história era real, verdadeira. Aconteceu. Ela era objetiva. Entendido até aqui? Bem, acontece que depois da sua criação, começaram a haver movimentos de questionamento. Movimentos de contribuição para uma ampliação do olhar que se tem sobre a história. E é neste contexto que surge a Escola dos Análises. Início do século XX, década basicamente de 1930, mais ou menos, a gente tem então ali essa Escola dos Análises, que vem então, muitas vezes, confrontar a escola metódica, o positivismo, e ela foi nascida na França a partir de uma própria revista que se chamava dos Análises, e ela então foi criada por Marc Bloch e Lucien Febvre, isso inicialmente. Mas esses dois historiadores acreditavam que a forma como a escola metódica estudava a história era insuficiente. E eles queriam mais, eles queriam formas diferenciadas de estudar a história. E é por isso, gente, que desde então, 1930 mais ou menos, a Escola dos Análises começou a se debruçar, através das suas publicações na própria revista inicialmente, a se debruçar sobre como a gente deve estudar a história. A primeira grande contribuição é exatamente ampliar o rol de possibilidades de estudo da história, não se limitando aos aspectos políticos, mas também a uma história das ideias, a uma história dos pensamentos, a uma história econômica, ampliando, nesse primeiro momento, a compreensão daquilo que o positivismo tinha cunhado. A Escola do Análise, a gente diz que ela tem 3 gerações, tá? Depois, a gente tem também a segunda geração, que vem cunhando para a gente e refutando
aquele tempo cristalizado, linear do positivismo que se limitava ao passado. E traz para a gente uma compreensão de uma temporalidade desmembrada em curta, média e longa duração. Porque passaram a compreender que os eventos, os fatos históricos, poderiam sim ser estudados por uma curta duração, uma média ou uma longa duração. E que isso influenciava também numa compreensão de não simplesmente pensar no passado pelo passado, mas a influência disso no presente e para perspectivas futuras. Foi aí que a gente também ganhou aquilo que ficou denominado como a nova corrente historiográfica, denominada de nova história. Na verdade, a nova história, ela é a terceira geração da escola dos análises. Cunhada ali por volta de 1970, e a gente tem então uma grande contribuição de Jacques Le Goff e Pierre Nova, que trazem para a gente a perspectiva da ampliação dos objetos de estudo da história. Se antes a gente se limitava aos documentos oficiais, políticos, Le Goff principalmente vem trazer para a gente uma perspectiva de que é possível estudar a história a partir de documentos que não são oficiais, documentos imateriais. E vocês vão perceber a diferença dessa perspectiva. E é ela que tem nos influenciado, e hoje a gente tem aí também diversas perspectivas, mas esse movimento dessas correntes historiográficas influenciaram definitivamente na postura como hoje a gente compreende a história e de como a gente deve pensar a história. E olha que o ensino de história no Brasil sofreu forte influência dessas correntes historiográficas. Porque a gente pode até pensar, isso é exercício dos historiadores. Mas quando a gente fala do ensino de história aqui no Brasil, vocês vão perceber que a história, enquanto uma disciplina curricular, só foi criada no Brasil em 1838, a partir do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Só ali que a história passa a ganhar o status de uma disciplina escolar. Bem, vocês já têm aqui uma clareza de que ela ganhou o status de uma disciplina, mas nós estávamos falando de uma corrente historiográfica denominada positivismo. Certamente, gente, isso foi incorporado na maneira como se ensinava a história. E ao longo, então, desse desenvolvimento, nós também tivemos toda essa influência das correntes moldando o ensino de história no Brasil. Vocês vão perceber que com este movimento, a gente vem ganhando muita força para pensar a história de um jeito diferente daquele modelo tradicional, que tinha uma forte influência positivista. Hoje, a gente fala que a história não é só do herói, que a história não é só do político, do governante, não é só a história da nobreza. Nós estamos falando de uma história de todos os homens, de toda a humanidade, independente se ele é um herói ou não. Nós estamos falando também não de estudar o passado cristalizado, mas pensando num processo histórico. Mais do que estudar o fato em si, o que vale para a gente hoje é analisar o processo histórico. E é por isso que a gente não fala de uma única história. A gente fala das várias histórias. A gente fala também de que essa perspectiva de pensar a história contribui para a construção da cidadania, tão essencial para o mundo que a gente vive hoje.
ela permite aos nossos estudantes desenvolver um raciocínio historicamente correto. Porque a gente não está impondo uma verdade absoluta. Mas a gente está dando a possibilidade dos nossos estudantes investigarem o processo histórico. Nós ainda pensamos nessa relação presente-passado e não se limitando ao passado meramente ou puro, como era feito até então. A gente sabe que o professor é mediador, que hoje o aluno é um sujeito ativo desse processo e, por isso, também não pode ficar passivo diante de toda essa problemática que a história nos traz. A história também, hoje se fala em história temática, história por conceitos. A gente não se limita a uma história dividida em periodização, simplesmente tal e qual. Muitos de nós, talvez, tenhamos estudado durante o processo de escolarização, que a gente teve na nossa infância, na nossa adolescência. Então, a história não precisa ser necessariamente estudada em pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A gente pode estudar a história a partir de temas. A gente pode estudar a história a partir de conceitos que transitam ao longo dos tempos, dos diversos tempos, das diversas espacialidades. E é por isso que também a gente fala de que se nós temos aí uma forte influência das correntes historiográficas e que a gente tem também um movimento da própria educação por uma perspectiva mais inovadora, a gente também está falando de que o processo de ensino e aprendizagem se modificou. É por isso que o professor ganha um status diferente, é por isso que o aluno ganha um status diferente, e é por isso que a nossa forma, a nossa postura, a nossa concepção de ensino, de aprendizagem e de avaliação também precisam ser diferenciados. E aí, a gente vai, sim, pensar nessa perspectiva de que não dá mais para a gente pensar numa transposição didática. Aquilo, tal e qual a gente aprendia, simplesmente o professor fazia a transposição didática daquele fato, daquele evento histórico para a sala de aula, sem haver nenhum tipo de questionamento. Percebam, gente, que hoje, quando a gente fala do ensino de história, Circe Bittencourt coloca para a gente, olha quantas competências nos cabe desenvolver nos nossos estudantes, nas nossas crianças, desde a mais tenra idade. A gente precisa, sim, desenvolver aquilo que a gente chama, segundo ela, de espírito crítico, a capacidade de comparar, a capacidade de dedução, de desenvolver a criatividade, de ter a capacidade de argumentação, de lógica, de desenvolver técnicas, de não aceitar uma verdade pronta e acabada. Porque não existe mais essa verdade pronta e acabada. Nós estamos falando hoje, como diz a nossa filósofa Marilene Chauí, existem meias verdades. Porque se existem as diversas histórias, as várias histórias, nós não podemos mais aceitar uma verdade absoluta sobre ela. A gente precisa ir além, a gente precisa compreendê-la de uma maneira diferenciada. E é aí que eu desafio vocês. Eu desafio vocês, sim, a pensar de maneira diferente. Principalmente quando a gente fala do ensino de história. Porque a gente tem grandes desafios, pessoal. Se lá no século XIX, com o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, a gente teve
a introdução da história enquanto uma disciplina curricular, a gente não pode e não deve pensar na perspectiva de que aquela forma de conduzir o ensino de história pode se perpetuar até hoje. A gente não pode se contentar com uma transposição didática. A gente está falando de ir além. Não cabe mais ao professor simplesmente apresentar o fato ou o evento histórico aos alunos, ou mesmo descrever esses fatos, mas questioná-los, promover esse senso crítico, essa capacidade de investigar, essa capacidade de problematizar aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo analisado, aquele fato, aquele evento. Então, nós precisamos construir um conhecimento histórico aos nossos estudantes. E é por isso que Schmidt e Cainelli também traz para a gente 3 abordagens diferentes para uma aula de história. E aqui, muitos de vocês podem, inclusive, pensar em como você aprendeu. Olha, abordagem magistral é aquela clássica, é o modelo tradicional. Professor deposita nos alunos todo o conhecimento que ele tem, ou daquele determinado conteúdo, e ao aluno cabe apenas a observação e o registro, sem nenhum tipo de intervenção. A abordagem dialógica ou dialogada, tá? Ela permite sim questionar os alunos, a participação destes alunos, mas também a gente precisa pensar que para haver uma abordagem dialogada com estes alunos, ou dialógica, eles precisam se sentir motivados, mobilizados para o conhecimento. E é aí que entra a terceira abordagem, a construtivista, porque a gente está pensando numa abordagem, aqui eu estou falando, tá, gente, em abordagens para ensinar história. Porque a abordagem construtivista amplia a abordagem dialogada, porque permite aos alunos serem protagonistas do seu processo de aprendizagem. Eles não serão mais apenas os detentores ou os receptores daquele conhecimento passivo. Eles devem questionar, problematizar, realizar o que a gente denomina de uma autoaprendizagem. Sem dúvida, o professor continua sendo essencial nesse processo, como mediador. Mas ele agora é ativo nesse processo. Professor é mediador, aluno é um sujeito ativo desse processo. E é por isso, gente, que eu quero pensar aqui com vocês sobre um questionamento que Selva Guimarães Fonseca traz para a gente. O que da cultura, da memória, da experiência humana, então, nós devemos ensinar e transmitir aos homens em nossas aulas de história? Vejam, se lá no início eu comecei a nossa aula questionando vocês sobre o que é história, eu quero também agora finalizar, fazer essa provocação em vocês, para finalizar essa primeira aula conceitual. A gente está falando de trazer o sentido dado à história, a valorização da história enquanto uma disciplina escolar. Se nós estamos falando de uma disciplina escolar, nós estamos aqui colocando a perspectiva de o que nós devemos ensinar em nossas aulas de história. Porque a gente falou muito em cultura, a gente está falando em memória,
porque se a gente está falando de passado, de presente, nós estamos falando de memória de um indivíduo ou de uma sociedade como um todo. Nós estamos falando das experiências humanas. Então, como ensinar e transmitir isso? Através das nossas aulas. Olha só que interessante o que ela traz então para a gente como uma possível resposta, mas que não deve se limitar a isso, ok? Ela então coloca para a gente a necessidade dos professores de história repensarem o papel formativo do ensino de história, de entendê-la como saber disciplinar que tem um papel fundamental na formação da consciência histórica do homem, sujeito de uma sociedade marcada por diferenças e desigualdades múltiplas. Entender, e aí olha só a responsabilidade que nós, professores, temos. Nós, professores, durante uma aula de história, para pensar na cultura, na memória e na experiência humana. Como fazer isso? Gente, a história tem um papel fundamental no desenvolvimento da criticidade. O homem é um sujeito pertencente ao seu tempo, pertencente a esta sociedade, do nosso tempo. E como tal, nós não podemos ser passivos diante daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que os nossos olhares sobre os fatos, os eventos. Então, é um exercício fácil? De jeito nenhum. Mas eu quero provocá-los a refletirem sobre isso, a pensarem na ação. Como vocês, futuros professores, pensarão nessa perspectiva? Na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento da criticidade, para o desenvolvimento de competências que são essenciais para se viver nesse mundo hoje. Competências ligadas à capacidade de argumentação, de criticidade, de criatividade, essa capacidade lógica, essa capacidade de ir além daquilo que nos é colocado como verdades absolutas. Não existe uma verdade absoluta. E é por isso que nos cabe questionar a história. Não apenas transcrevê-la, como em outros momentos da história já aconteceram. Eu vou ficando por aqui nessa nossa primeira aula conceitual e logo mais a gente vai continuar com toda uma discussão essencial para constituir a sua formação como futuro pedagogo, professor, para que você esteja preparado para entrar em sala de aula e efetivamente fazer a diferença durante as aulas de história.